bem? Amém? Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso. E as grandes histórias que nós lemos na palavra do Senhor, histórias onde milagres aconteceram, feitos maravilhosos da parte do Senhor aconteceram, foram diante de tempestades, diante de momentos difíceis. Algumas curas são instantâneas, outras se dão por intermédio de processos. Às vezes, com uma palavra, Jesus Cristo mandava e ordenava e a cura vinha. Outras vezes, Jesus Cristo fazia coisas incompreensíveis aos olhos dos discípulos e da multidão. Nosso Deus é assim, irmãos. Nosso Deus, Ele é perfeito, maravilhoso e em todo o tempo Ele é bom. Amém? Nós cremos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Nós temos um texto para compartilhar com a igreja, mas eu queria, antes de ministrar a palavra, sentir no meu coração de fazer isso. Quem nos visita pela primeira vez aqui nessa noite? Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Não? Amém. Está aqui o Germano e a Zeni lá. Eu vi ali atrás, eu não tive a oportunidade de cumprimentar eles ainda. Mas eu queria, diante da igreja, diante de todas as pessoas, eu queria pedir perdão para vocês, do fundo do meu coração. E eu queria saber se vocês me perdoam. Vocês me perdoam? Vem cá, posso dar um abraço em vocês? Vem aqui, gente. Vem cá vocês dois. Quero dar um abraço em vocês. Glória a Jesus. Para os irmãos que não entenderam, talvez algum dia a gente compartilhe, um pouco mais para frente a gente fala. O Germano e a Zeni é um casal que nós temos um carinho especial. E aprove, né? Nós ficamos separados durante um tempo. E do fundo do meu coração eu falo isso diante da igreja. Perdão pelas palavras que eu proferi, por eu entristecer o coração de vocês. Perdão por talvez em algum momento decepcionar vocês. Nunca foi a minha intenção. Tenho vocês como pais, sempre tive. Já disse isso para vocês muitas vezes e repito diante da igreja, diante do Senhor. O carinho que eu sempre tive com vocês, por vocês, foi carinho parecido como eu tenho com os meus pais. Espero de verdade que a gente possa passar uma borracha em tudo que aconteceu e seguir um novo caminho. Amém? Amém, gente? Eu quero compartilhar um texto com a igreja que está lá no livro de Êxodo, capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Hoje eu estou aqui sozinho, sem minha esposa e sem minhas filhas. Elas estão em Florianópolis. Eu não sei se elas estão vendo pela internet. Eu falei para elas hoje por telefone, se elas estivessem vendo na internet, o papai ia mandar um beijo. Elas iam me ver na televisão. Sabe, gente? Lavínia e Lívia, o papai está aqui. Eu sempre faço uma caretinha para elas.
A saudade é grande, mas o sossego também é grande, irmãos. É uma benção. Glória a Jesus. Os irmãos acharam Êxodo 4? Quem não achou, tem o texto ali na frente. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor lhe disse: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu te louvo, Pai. Te louvo, te adoro, te bendigo porque Tu és o meu Deus. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da igreja, Tu és o Senhor da terra. Um dia, Senhor, todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que somente Tu és Senhor. Mas enquanto isso não acontece, enquanto nem todos estão Te adorando, nós aqui Te adoramos. Enquanto toda a terra ainda não está tomada, Senhor, por um reconhecimento de quem Tu és, nós já Te reconhecemos nesse momento que Tu és Senhor. Que as circunstâncias não nos paralisam, que as más notícias não nos paralisam e não mudam o foco e a visão daquilo que temos a Teu respeito. Que Tu és bom, que Tu és Senhor, que Tu és perfeito em tudo que Tu fazes. Como eu sempre te peço, por favor, Espírito Santo, confirma essa palavra através da Tua presença nesse lugar. Eu não tenho nada, eu só tenho a Ti, e na verdade quem tem a Ti tem tudo. Nós nos entregamos diante da Tua presença, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos, a Bíblia apresenta Moisés como talvez o homem onde Deus mais se manifestou para ele e através dele. Poucas pessoas nós vamos ver na Bíblia que tinham tamanha comunhão que Moisés teve com o Senhor, com Deus, e poucas pessoas nós vamos ver na Bíblia que através da sua vida tantos sinais miraculosos aconteceram, maravilhas. O que Deus fez por intermédio da vida de Moisés foi algo sobrenatural, irmãos. Eu sempre digo isso e costumo falar porque às vezes a gente pode se apoiar nos milagres, nas manifestações e achar que isso de certa forma vai alimentar a nossa fé, vai trazer base à nossa crença no Senhor. Isso não é a verdade, porque o povo de Israel viu o que viu e nunca se converteu. Mas, irmãos, convenhamos, nós temos que falar que se deparar com pão caindo do céu, água brotar da rocha, mar se abrir, praga vindo, morte, manifestação e tantas outras coisas que aconteceram por intermédio da vida desse homem, a gente é obrigado a reconhecer que Deus era com ele. E ao contrário do que alguns pensam, Moisés era um cara comum. Não existia nada de sobrenatural na vida de Moisés. Moisés era um homem simples. Tá certo que ele nasceu num berço real, na casa de Faraó. E há quem diga que talvez, enquanto Moisés esteve no Egito, ele foi príncipe, doutor em ciência. Há quem diga que Moisés ele conhecia
mais de 70 línguas e dialetos. Moisés não era somente um cara eloquente, inteligente, mas também influente dentro do Egito. Ele já tinha em seu coração, estava muito certo que ele seria o grande libertador do povo hebreu, o povo que estava escravo há mais de 400 anos no Egito. Um povo que entrou no Egito por causa de uma bênção. Você que conhece a Bíblia sabe que o povo entrou por causa de José. José trouxe a sua família, os seus parentes, por causa da fome na terra. Então eles vieram até o Egito. Se eles não tivessem vindo ao Egito, eles morriam de fome na terra deles, em Canaã. Então eles vão para lá, são sustentados, e aquela geração passa, e outra geração passa, e outra geração passa. E aquele lugar, que era um lugar abençoado, se torna um lugar maldito. Aquilo que era bênção se tornou maldição, porque eles se tornaram escravos. E sabe o que eu aprendo, queridos? Que nós não devemos colocar as nossas estacas em lugares onde Deus não está, por mais belo que ele seja, por mais maravilhoso que seja, por mais próspero que seja. O melhor lugar para se estar é onde Deus está, amém? Sempre falo isso, mas quando Abraão e Ló se dividem por causa da intriga dos pastores, dos servos, e Abraão fala para Ló assim: ó, meu sobrinho, se tu for para cá, eu vou para lá. Se tu for para lá, eu vou para cá. Então escolhe. Diz a Bíblia que Ló, ele olha para as campinas do Jordão, um lugar muito bonito, muito bem apresentado, um lugar provavelmente onde ele pensou assim: aqui eu vou ganhar dinheiro, aqui eu vou me dar bem. Só que ele se esqueceu de olhar para o interior do lugar. Ele foi pela aparência, ele não foi simplesmente porque Deus estava indo com ele. E diz a Bíblia que ele escolhe as campinas do Jordão, Sodoma e Gomorra. E você sabe o que acontece com essa cidade. Moisés, ele é levantado por Deus para libertar esse povo, o povo de Israel, que estava escravo no Egito. Só que Moisés, com o propósito firme no seu coração de ser um libertador, ele se antecipa nesse propósito. E diz a Bíblia que ele olha a briga de um egípcio com um hebreu. E ele pensou, Atos capítulo 7, Estevão vai falar, o primeiro mártir da igreja vai falar que Moisés, ele colocou no seu coração: certamente eles vão entender que eu sou o libertador de Israel. Então ele vai lá e apazigua a briga, e não somente apazigua, mas mata o egípcio. Quando Moisés se depara com aquilo, ele fica com medo. Ele tem medo de Faraó. Então ele foge. O engraçado é que ele pensou, na verdade ele tinha firme no seu coração que ele era o libertador e que as pessoas iriam entender aquilo que ele estava fazendo. Eu estou salvando o povo hebreu do povo egípcio. Só que as pessoas não entenderam. Sabe, irmãos, quando nós antecipamos o propósito de Deus na nossa vida, muitas vezes as pessoas não entendem. Quando você antecipa aquilo que Deus quer fazer na tua vida pela força do teu braço, existem pessoas que morrem. Quando você antecipa aquilo que Deus colocou como missão na tua vida, como propósito real da parte do Senhor para você fazer, quando você faz isso pela força do seu braço, isso gera a morte de pessoas. E isso quebra a identidade que você tem em Deus. O que aconteceu com Moisés? Ele, com medo, ele foge para o deserto. Que libertador o que? Eu vou morrer? Deixa eu fugir. E ele vai embora para o deserto.
E você conhece a história, ele fica lá na casa do seu sogro durante 40 anos. Diz o capítulo 3 de Êxodo, verso 1: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Jetro era o sogro dele, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou um rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Eu não vou ler tudo, resumidamente vou falar o que acontece aqui. Moisés, após passar 40 anos no deserto, ele deixa de ser príncipe e se torna pastor de ovelha. Um cargo que no Egito era desprezado. Moisés antes falava, dizem teólogos, 70 línguas e dialetos. Agora ele diz para o Senhor que ele era pesado de língua. Há quem diga que talvez ele tinha dificuldade, era gago. Moisés era influente, príncipe no Egito. Pertencia à casa real de Faraó. Agora ele era um desconhecido. Um desconhecido. Aquele a quem queria e estava perseguindo a sua vida 40 anos atrás, diz a Bíblia que ele morre. O antigo faraó tinha morrido e um novo faraó se levanta. Então Deus fala com Moisés: Moisés, se levanta e vai até o Egito, porque tu vais libertar o meu povo das mãos de Faraó. E o engraçado é que quando Deus fala isso com ele, assim, Senhor, quem eu? Eu libertador? Como assim? Diz o verso 11 do capítulo 3, então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus, eu não sou ninguém. Aquela história de libertador tinha ficado há 40 anos atrás, quando eu era poderoso, quando eu era influente, quando eu falava muitas línguas, eu entendia a língua do Egito. Eles pensavam eu já estava agindo, eu era habilidoso, eu era influente. Agora, Senhor, sou um pastor de ovelhas. Eu cuido de ovelhas, Deus. Eu não sei falar direito. Quem sou eu para chegar diante de Faraó? Eu não tenho costa quente com ninguém dentro do Egito, Deus. Algumas pessoas que querem às vezes ter acesso a pessoas importantes, se essa pessoa não é ninguém, ela não consegue ir direto até essa pessoa. O que acontece? Ela vai por intermédio de indicação, de influência, do QI, o que indica, e ele vai chegando numa pessoa que leva até outra pessoa. Moisés, irmãos, não tinha indicação de ninguém para chegar até Faraó. E quem era ele para chegar diante de um Faraó que nem conhecia ele para libertar o povo? Então, irmãos, Moisés, ele não estava aqui viajando, irmão, ele estava sendo racional. Quem sou eu, Deus? Quem sou eu para chegar diante de Faraó e libertar o povo hebreu? No verso 12 do capítulo 3, e disse Deus: certamente eu serei contigo, Moisés, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel, eles disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Verso 14. Então Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Moisés, tu não és nada, mas o Todo-Poderoso está te enviando. Moisés, você não é nada realmente, mas eu sou contigo. Deus às vezes, para não falar às vezes, muitas vezes tem nos falado isso: eu sou contigo, meu filho.
Você pensa que não é nada, mas eu sou contigo. Se tu for na minha força, tu pode ficar tranquilo. Se a minha graça estiver sobre ti, tu pode ficar tranquilo que tu vais passar por esse deserto, por essa tempestade, firme, intacto. Eu sou contigo, Moisés. O engraçado é que Moisés, ele não se deita nessa palavra. Ele continua relutando com Deus. Ele continua não acreditando que ele era um libertador. Ele continua acreditando que o tempo havia passado, que as coisas que Deus havia prometido ficaram lá para o passado, para trás, já foi, já passou o tempo, eu já estou velho, eu já estou desqualificado, não existe mais influência nenhuma. Deus, aquilo que o Senhor falou é verdade, mas passou o tempo. No capítulo 4, no verso 1, então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz. Depois de Deus ter falado tudo isso para ele, irmãos, ele continua falando com Deus: Deus, ninguém vai crer em mim, não vão ouvir a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Moisés, tu ficou doido? Que Deus o que te apareceu? Eu não sei se você já teve esse tipo de experiência de Deus falar determinadas coisas contigo e você compartilhar com alguém e essa pessoa não crê naquilo que você falou. Isso é mentira. Não pode. Isso que você está vivendo é uma mentira. E o Senhor disse: o que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Será que Deus não sabia que aquilo era uma vara, irmãos? Que era um cajado, um bordão? Você sabe o que é um bordão, uma vara, né, irmãos? É um instrumento usado por pastor de ovelhas, para guiar, para corrigir as ovelhas. Existem varas e cajados que têm uma ponta em cima, porque o pastor, ele pega a ovelha pelo pescoço quando ela está fugindo. Existem cajados que são retos, são varas retas, que o pastor da mesma forma conduz, mas ele às vezes dá uma batidinha para que a ovelha venha. Moisés estava com essa vara, sabe por quê, irmão? Porque ele era um pastor. Então disse Deus: ô Moisés, os irmãos estão comigo aqui, irmãos? A gente vai chegar num lugar muito especial. Então Deus disse para Moisés assim: Moisés, pega a tua vara e joga no chão. Você conhece a história. Moisés lança a vara no chão e a vara se transforma numa cobra. Diz a Bíblia que Moisés, ele foge com medo, ele começa a fugir da cobra. Aí Deus fala assim: Moisés, Deus diz para ele: pega a cobra pela cauda. Imagina, irmãos, pegar pela cauda. Parece que Deus estava falando para Moisés assim: Moisés, coragem. Eu sou contigo. Moisés corria com medo. Sabe o que eu penso, irmãos? Deus estava querendo ensinar Moisés um negócio e mostrar para Moisés: Moisés, essa tua vara representa o teu ministério, a tua função. Você é um pastor e você está fugindo da responsabilidade que eu tenho sobre você. Não é tempo mais de fugir. É tempo de você aceitar aquilo que eu tenho para a tua vida. Pega a vara, a cobra pela cauda. E quando ele pega, e quando ele toma coragem, quando ele ouve a voz de Deus e obedece, a cobra se transforma em vara de novo. Aquilo que o atormentava, na verdade, ele tem o domínio novamente. Moisés, faz o seguinte agora.
Pega a tua mão e coloca dentro do teu peito. Moisés coloca a mão dentro do peito e a mão, agora tira. A mão sai leprosa. Vocês conhecem, né, irmão, essa passagem? Ele tira, a mão sai leprosa. Moisés agora coloca de novo a mão no peito. Quando ele tira, a mão estava sã. Sabe o que Deus estava querendo mostrar para Moisés? Moisés, tu por dentro estás doente. Coloca a mão no teu peito, no teu coração. Esse és tu, Moisés, hoje, doente. Tu se esqueceu daquilo que eu tenho para a tua vida. Só que você não vai permanecer nesse estado de doença. Põe de novo a mão no peito. E quando ele coloca de novo a mão, estava sã. É isso que eu vou fazer contigo, Moisés. Eu, antes de te usar, eu vou te curar. Eu, antes de operar maravilhas por intermédio da tua vida, primeiro eu vou fazer em ti. Primeiro em ti, Moisés, depois no povo. Primeiro eu quero que você acredite naquilo que você carrega. Primeiro você tem que voltar a crer. Primeiro você tem que voltar a ter uma vida saudável, para depois eu começar a te usar. Ah, irmãos, quantas pessoas deixaram de crer naquilo que Deus tem para a sua vida. Ficou no Egito. Sabe, irmãos, para Deus usar Moisés, primeiro ele precisou tirar Moisés do Egito. Era muito fácil mudar geograficamente Moisés, mas Deus queria arrancar o Egito de dentro de Moisés. Por isso que ele tira ele de lá. Deus tira a influência dele, Deus tira a eloquência, Deus tira o poder, Deus tira tudo que ele tinha de pessoal, sabe, o fazer justiça com os seus próprios braços. Eu sou um libertador, então o povo vai entender que eu sou um libertador. Ele arranca o Egito de Moisés e leva ele para o deserto. Depois, quando Deus chama ele com 80 anos, Deus tem que arrancar agora o deserto de dentro dele. Porque antes ele se achava alguma coisa, depois ele se achava nada. E ele chegou a um determinado ponto que ele achava que nem Deus poderia ser com ele, de tão ruim que ele era. Eu não sei se você se sente assim, irmãos. Tem fase na nossa vida que a gente se acha tão bom. Nossa, eu vou orar agora, vai todo mundo ser curado. Eu vou falar e as coisas vão acontecer. Eu vou agir e o milagre... Irmãos, Deus precisa arrancar esse Egito aí de dentro. Aí você passa por um período escasso. Você passa por um período de deserto. E você para de acreditar quem você é em Deus e o que Deus pode fazer por intermédio de ti. Aí Deus fala contigo, eu sou contigo. Deus vem através de um pastor, de um líder, de um irmão. Você recebe uma mensagem, você recebe revelações de pessoas. Eu vou te usar, você vai ser um pastor, você vai ser boca nessa nação. A tua casa está destruída hoje, mas ela vai ser bênção para outras pessoas daqui a frente. Não, já foi o tempo. E Deus precisa te arrancar desse deserto, assim como Ele fez com Moisés. Moisés, o que tu tens na mão? Uma vara, Deus. Esse és tu, Moisés. Tu és um pastor. Tu és um líder. Tu vais guiar uma multidão de pessoas por intermédio da tua vida. Se você aceitar o teu chamado, se você entender quem você é em mim, através dessa vara, coisas vão acontecer. Quando nós vamos um pouco mais para frente no livro de Êxodo, e Deus começa a operar maravilhas, milagres no meio do Egito, o que acontece? Deus falando para ele, pai, Moisés, pega a tua vara. Pum, Moisés pegava a vara, e a praga vinha, as rãs vinham, aquela praga veio, tudo por intermédio da vara Deus fazia. Quando Moisés, por intermédio do Senhor, abre o mar vermelho, o que ele faz, irmãos? Quem lembra? Moisés, toca a vara no mar.
Existem coisas que só vão acontecer. Existem sinais e maravilhas que só vão acontecer, irmãos, quando nós pegarmos a nossa vara e entendermos que a nossa identidade vai despertar o milagre de Deus. Infelizmente, existem pessoas rodando e rodando, querendo que Deus faça algo sem a vara na mão, sem o cajado na mão. Entendo o que eu estou falando. Deus só vai tratar Faraó. Deus só vai manifestar milagre. Deus só vai operar maravilha quando você estiver com o cajado na mão. Talvez você diga, como eu falo muitas vezes. Eu falei para o Romualdo e para o Luiz Felipe antes. Irmãos, eu estou pregando naquilo que eu estou sendo pregado. Se tem uma pessoa que foge, irmãos, de responsabilidade, sou eu. Se tem uma pessoa que tem uma história de fuga, ministerialmente, sou eu. Esse sou eu. Hoje eu estava ali no meu condomínio, falando com algumas pessoas lá embaixo. Eu falava com 3 amigas, senhoras, mulheres. Não vou falar a idade porque talvez mulher não goste que fale a idade, mas sim a idade da minha mãe para um pouco mais. E quando eu cheguei lá naquele ambiente, as mulheres começaram a me perguntar das coisas de Deus. Irmão, eu não entendi nada. E elas começaram a me perguntar da igreja, e começaram a me perguntar como é que eu ouvia a voz de Deus, e a dificuldade de se relacionar com Deus, e eu falando ali para aquelas 3 senhoras. E eu falei algo para elas, e elas me perguntaram assim, nossa, que bonito, né? Que bonito é tu sair de Florianópolis, deixar tua família e vir aqui só para a igreja e depois voltar para lá. Eu assim, não é bonito, é porque durante muito tempo eu fugi de coisas que Deus queria que eu fizesse. Só que eu aprendi com Deus. Os milagres só vão acontecer na minha vida quando eu pegar o cajado, quando eu pegar a vara e eu for para cima, faca no dente. E da mesma forma que Deus fez com Moisés, queridos, foi assim que Deus fez com o povo. O povo de Israel estava há mais de 400 anos escravo. A Bíblia diz, a partir do capítulo 2 de Êxodo, que Deus ele começa a ouvir o clamor e a súplica do povo. Então ele vai até Moisés. Só que fazia 400 anos que o povo estava lá no Egito. Durante 400 anos o povo escravo e não buscava Deus. Durante 400 anos o povo acostumado com o ambiente do Egito, com as coisas do Egito, com a escravidão. O povo não era somente escravo de função, o povo era escravo de mente. O povo se tornou um povo escravo de coração. E eu vou falar uma coisa para vocês, para Deus era muito fácil tirar Israel do Egito. Se é que a gente pode dizer, não existe nada difícil para Deus, mas muito mais difícil, entenda o que eu estou falando, irmãos, muito mais difícil foi Deus tirar o Egito de Israel. Uma mudança geográfica para Deus não tem problema nenhum. Deus pega uma pessoa, põe lá e deu. O problema é tirar algo dentro do coração. Deus pode pegar você, se você está com um problema no seu trabalho, e você não aguenta mais o teu patrão, você não aguenta mais aquela pessoa que você se relaciona, Deus pode pegar você e colocar em outra empresa. Deus pode colocar você, botar em outro trabalho. Você não aguenta mais a igreja que você está por causa de determinada pessoa, porque o pastor isso. Deus pode pegar você e mudar geograficamente, não tem problema nenhum. O problema é que muitas vezes você leva, abre aspas, o Egito daqui e leva para lá. Você leva a amargura daqui, que estava no trabalho, para outro lugar.
Você leva o problema que você tinha naquela igreja lá e você leva para outro lugar. Então Deus precisa tirar aquilo que está dentro do teu coração. Entendo eu por isso que Deus operou tantos milagres no Egito. Maravilhas. Eu creio que não tinha nada a ver com o faraó e muito menos com o povo do Egito. Os milagres serviram para manifestar a glória de Deus e para que o povo de Israel, o povo judeu, o povo hebreu, tivesse novamente um contato com o Senhor. Um contato que havia sido se esquecido, ficou lá há muitos anos atrás. Foram coisas que aconteceram lá atrás. Hoje a vida deles era outra. Sabe aqueles irmãos que falam daquele culto de 15 anos atrás? Aquele momento especial que eles tiveram há 25 anos atrás. Aquele retiro que aconteceu há 10 anos atrás. Mas isso não acontece mais hoje. Então Deus precisa fazer hoje para que o teu coração se aqueça hoje. Então Deus pega Faraó. E Deus, irmãos, se Deus não é gente, não. Moisés, vai até Faraó. Se ele não libertar o meu povo, eu vou mandar determinada praga. Aí o Faraó falava assim: Moisés, não vou libertar coisa nenhuma. Moisés, estende a tua vara aqui. Vinha a praga sobre o Egito. Faraó, quando se deparava com aquilo, disse: meu Deus do céu. Ele não falava meu Deus, mas o que está acontecendo? Por favor, vão embora daqui. Quando Moisés estava próximo aí, Deus endurecia o coração de Faraó. Não vou deixar vocês ir, não. Sabe por que Deus fazia isso, irmãos? Penso eu. Porque Deus queria manifestar a sua glória para o povo. Existem coisas que eu acredito que Deus vai fazer na nação brasileira, que não tem a ver com o povo egípcio, tem a ver com a igreja. Eu creio que nós vamos entrar, eu não estou profetizando, irmãos, é um pensamento meu, que nós vamos entrar num tempo onde pragas vão vir sobre a nossa nação. Não é porque Deus está querendo punir o povo egípcio, entenda. É porque Deus está querendo reatar algumas coisas no seu povo. O povo precisa voltar a crer. O povo precisa voltar a se apaixonar. O povo precisa voltar a chorar. O povo precisa voltar a se humilhar. Então, quando Moisés operava os milagres, o povo se deparava com tudo aquilo. Gado morrendo dos egípcios, os deles não. Filhos, os primogênitos dos egípcios morrendo, o deles não. Quando eles se deparavam com tudo aquilo, eles não, realmente o Senhor é Deus. Deus faz uma pergunta a Moisés: o que tu tens na tua mão? E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, meu querido. O que você tem na sua mão? Dani, eu não sou nada. Bem-vindo ao time. Eu também não sou nada, irmãos. Mas vamos um pouquinho mais além. O que você tem na sua mão? Eu não passo disso, eu não passo daquilo. Eu não tenho praticamente nada. Eu só tenho uma palavra que eu recebi anos atrás. Deus confirmou algo no meu coração e quando o tempo foi passando, eu se esqueci. Eu esfriei. Igreja, tome muito cuidado com os lugares que você frequenta. Tome muito cuidado com os lugares onde você está. Porque esses lugares, eles são capazes de roubar a tua identidade.
Israel era povo de Deus, mas no Egito eles achavam que eram escravos. Moisés era um libertador, mas no deserto ele achou que era nada. E mesmo Deus falando que era com ele, ele não acreditava mais. Sabe por quê? Porque lugares são capazes de mudar a nossa identidade. Não em Deus, mas para nós. Existem pessoas que deixam de crer aquilo que Deus falou, porque já estão um tempo frequentando determinados lugares, indo a determinados ambientes. E eu falava para essas senhoras, hoje lá embaixo no meu prédio, e elas falavam assim: Dani, mas como que a gente ouve a Deus? Às vezes parece que Ele está tão distante. Eu assim, sabe por que às vezes a gente não ouve a Deus? Porque a gente está ouvindo tanta coisa. E eu usei um exemplo para elas. Eu estou aqui conversando com vocês três, e eu estou ouvindo, mas se chegar 2 pessoas aqui atrás de mim e começar a falar, eu já não vou começar a ouvir tanto. Se vier 10 pessoas aqui e começar a berrar atrás de mim, eu não vou ouvir nada do que vocês estão falando. E quanto mais barulho em minha volta, quanto mais distração eu tenho, mais dificuldade eu vou ter de ouvir aquilo que vocês estão me falando. Vocês estão aí, mas as distrações não permitirão que eu ouça. E eu falei isso para elas, e elas assim: não é verdade? Talvez durante muitos e muitos anos, Moisés até ouviu de algumas pessoas, no início quando ele estava lá no deserto: assim, eu sou libertador, um dia eu vou libertar o povo do Egito. Um dia Deus vai me levantar. E passou 1 ano, 2, 3, 5, 7, 10. E ele não ouvia mais a Deus, porque estava ouvindo outras coisas. O povo de Israel não ouvia mais a Deus, porque estava ouvindo de Faraó que eles eram escravos. Eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus: você não é escravo, você é filho. Você é filho amado de Deus. Eu posso ouvir um amém? Você é um filho amado de Deus. Quem aqui já ouviu coisas a seu respeito, de coisas que Deus faria por intermédio da sua vida e ainda não aconteceram? Levante a mão. 2 irmãos só? Por favor, queridos, não deixem as vozes desse mundo apagar aquilo que Deus colocou dentro do teu coração e te disse: meu filho, eu vou te usar. Meu filho, isso vai acontecer por intermédio da tua vida. Quando você tocar a vara, com a vara na mão, com um cajado na mão, os milagres vão acontecer. Mas Deus opera os teus milagres. Deus está falando: pega a tua vara. Mas Deus opera um milagre na minha casa. Pega a tua vara. Mas Deus, eu quero um milagre na minha vida. Pegue a sua vara, o seu cajado. Mas Deus, eu sou tão fraquinho, tão pequeno. Moisés, tu está do jeitinho que eu gosto. Moisés, tu estás do tamanho exato que eu gosto. Confiando muito pouco em ti, ou praticamente nada. Mas agora para de olhar para si e olha para mim. Quando Deus faz perguntas na Bíblia, irmãos, nós temos que nos questionar, porque Deus já sabe a resposta. Por que Deus perguntou isso para Moisés? Moisés, o que tu tens na mão? Eu creio, irmãos, que cada vez que Deus operava um milagre por intermédio da vida de Moisés, quando Moisés tocava a vara e a praga vinha, o mar se abria, a água brotava da rocha, cada vez que Moisés pegava a vara e tocava, Deus falava ao coração dele: tu és um pastor, tu és um libertador. Não se esqueça de quem tu és, meu filho. Não se esqueça de quem tu és, minha filha. As dores dessa vida não são capazes de apagar aquilo que eu tenho para ti. O tempo passou, as pessoas passaram, as circunstâncias mudaram,
mas eu sou o mesmo ainda. Jesus diante de uma multidão, e eu já caminho para o fim, irmãos. A Bíblia diz que tinha mais de 5.000 pessoas ouvindo ele. E ele pergunta em João capítulo 6, como que a gente vai fazer para alimentar essa multidão aí? Onde que a gente vai comprar pão, Tarso, para alimentar 5.000 pessoas? Jesus ele pergunta para Felipe. Será que Jesus não sabia o que ia fazer? Claro que sabia. Estava muito certo. Por que então que Jesus pergunta? Jesus diz o texto de João capítulo 6, verso 1, de 1 a 15, que Jesus estava testando os discípulos, para ver o que havia no coração deles. Parece que Jesus estava querendo dizer assim, ó, aonde que a gente vai comprar pão para alimentar essa multidão? Eu acho que Jesus ficava esperando assim, ó, os discípulos falaram, Jesus, não temos dinheiro para comprar, para alimentar essa multidão, e nem todas as padarias da nossa cidade aqui vão conseguir alimentar, mas tu podes. Parece que Jesus estava querendo ouvir isso. Existe um porquê da pergunta de Jesus. No livro de 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia conta a história, uma história muito linda, onde Eliseu multiplica o azeite de uma viúva. Você conhece a história? A viúva havia perdido seu marido, sua fonte de renda, seu sustento, as mulheres não trabalhavam, e estavam querendo levar os seus 2 filhos como escravos. Aí o profeta, representado pela boca de Deus, ele chega na casa da viúva e diz assim, ô mulher, o que tu tens? O que tu tens? E ela responde assim, eu não tenho nada. Estou limitada, a escassez bateu aqui na minha casa, eu só tenho uma coisinha, eu tenho uma botija de azeite. Uma botija. Você que conhece o texto, irmãos, sabe que partindo dessa botija, Deus opera um milagre dentro da casa dela. Ela vende o dinheiro, ela vende a quantia que Deus havia multiplicado de azeite, e ela paga toda a sua dívida, impedindo que seus filhos fossem levados como escravos. E não somente isso, mas ela sustenta a sua casa nos próximos anos, partindo daquele milagre. O milagre aconteceu partindo do que ela tinha na mão. O milagre aconteceu partindo do que as pessoas têm na mão. E talvez você fala hoje, mas Dani, eu não tenho nada. Eu não sou ninguém. Eu sou incapaz. Como que Deus pode fazer algo por intermédio da minha vida? Deus está te dizendo, meu filho, pegue a vara na mão. Não é tempo de recuar, mas é tempo de avançar. Não é tempo de desistir, mas é tempo de lutar. Talvez algumas pessoas que estão aqui conosco e talvez estão nos assistindo pela internet já colocarem em seu coração que o tempo de Deus já passou na sua vida, que aquilo que Deus tinha para fazer ficou. Outras pessoas já vieram, outras pessoas já se levantaram, outras pessoas já chegaram. E eu não sei se você é como eu às vezes. Se tem uma coisa, irmãos, que eu luto muito, muito, é com a comparação, Tarso. A gente vive um ambiente hoje onde a gente se compara muito com as pessoas. Aquele tem, aquele faz, aquele conseguiu, aquele está sendo usado, aquilo aconteceu na vida daquela mulher.
E nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos para o nosso interior, nós olhamos para as circunstâncias que nos envolvem, ele fala assim, isso jamais vai acontecer comigo. O quê? Eu libertar o povo de Israel, eu chegar diante de Faraó, mas nunca. Talvez, meu querido, Israel não foi liberto do Egito ainda, porque você deixou a vara de lado. Nós somos um corpo com muitos membros. Nós somos um corpo com muitos membros, cada um com uma função, cada um com um chamado específico, cada um com uma habilidade específica, cada um com um chamado da parte de Deus específico. Por favor, meu irmão, não se compare com o outro. Você é único. Você é único, Felipe. Único. Só existe um Felipe na face da terra. Você. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Deuteronômio, coloca lá para mim, Romero. Deuteronômio 34, verso 10. Verso 4. E disse o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua semente a darei, mostro-te para veres com os teus olhos, porém não para lá passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. E era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o vigor. Moisés estava inteirão, irmãos. Sabe por quê? Porque quem tem a vara na mão, irmão, vai até o fim firme e forte. O que nos faz parar é desistir da nossa identidade, do nosso chamado. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias de pranto, de luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou a fazer na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Irmãos, eu quero profetizar sobre a sua vida, que isso que aconteceu com Moisés vai acontecer com você em nome de Jesus. Que você vai viver os melhores dias da tua vida daqui para frente. Que Deus vai operar sinais e maravilhas na tua vida daqui para frente. Só te peço uma coisa. Pega o teu cajado. Pega o teu cajado. Não coloque a responsabilidade que Deus colocou sobre você nas costas dos outros. Não imponha aos pastores aquilo que é para você fazer. Não imponha aos líderes de igreja aquilo que Deus pediu para você fazer. Não coloque a responsabilidade sobre os missionários aquilo que Deus pediu para você fazer. O que tens na mão, meu filho? O que tu tens na mão? Fecha os teus olhos. Em nome de Jesus. Você, meu querido, que quer receber uma oração. Você que está em dúvida. Você que permanece em dúvida daquilo que Deus
tem para você. Talvez algum dia você já teve firme no seu coração: sim, Deus vai me usar. Deus vai fluir nessa área na minha vida. Deus vai operar maravilhas quando eu chegar naquele ambiente, quando eu ocupar aquele cargo, quando eu assumir a minha função de médico, quando eu assumir a minha função de empresário, quando eu assumir a minha função de missionário, de pastor. Eu sei que Deus vai me usar, mas o tempo passou, as circunstâncias mudaram, você foi ouvindo outras coisas, algumas coisas te seduziram, meu querido, te seduziram, e aquilo que era como chama no teu coração, hoje não te atrai mais. Deus está te dizendo: meu filho, pegue a tua vara novamente. Porque quando você assumir a sua responsabilidade, os milagres vão vir, as promessas vão vir, a tua casa vai mudar, a tua família vai mudar, a tua família vai ser restaurada, a tua saúde vai ser restaurada, as pessoas vão ser abençoadas. Mas por favor, não faça na sua força, faça no tempo de Deus. Se você é essa pessoa, vem aqui na frente, em nome de Jesus, nós vamos orar por você. Eu queria estar chamando também aqui os diáconos, o pastor Fernando, se ele puder. Nós vamos orar por você. Eu quero orar pela tua vida, meu querido. Quero te abençoar. Em nome de Jesus, sai do teu lugar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, com flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto,
flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Levante teus braços. Vamos cantar mais uma vez. Como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Vai, meu filho. Flecha que cajado na mão. Cajado na mão. Cajado na mão. Maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Vamos lá. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sim, Deus. como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer. E a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Abraça a pessoa que está do seu lado nesse momento. Amém. Glórias a Jesus. Germana e Zeni, vocês fiquem muito à vontade, mas essa igreja está de portas abertas para vocês. Amém. Nós amamos a vida de vocês. Vocês fiquem muito à vontade, mas nós amamos vocês, amamos. Nós nos alegramos com a vida de vocês. Amém. Espírito Santo de Deus, nos leva em paz e segurança para os nossos lares. Nos leva debaixo da Tua bênção, da Tua graça, Pai. Nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana, Senhor, onde nós possamos presenciar os Teus milagres. Nós abençoamos, Senhor, cada irmão que está aqui, nos seus lares. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e graças a Deus. Vá na paz, meu querido, que Deus te abençoe.
uma semana abençoada em nome do Senhor. Glória a Deus.